Você está ouvindo o ABCcast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABCcast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026 e já está no ar mais um ABCcast, aquele resumo rápido, direto, sem enrolação, para que você entenda o que realmente importa, seja no ABC, em São Paulo, no Brasil e por que não no mundo. Nesse início de noite, a gente começa a encaminhar a semana com o pé no acelerador da notícia desta quinta-feira. E para organizar esse caos informativo, encerrar o dia sabendo o que foi realmente importante de destaque para você, eu sou Mariana Fante e divido os microfones, bancadas e opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Mari! Olá, pessoal! Um excelente final de noite para ti, que ainda tá no pique da semana ou relaxando durante a janta em casa. O cenário global, como sempre, e nacional, não dá trégua. Então, a nossa missão por aqui é separar ruído da informação que impacta direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre uma decisão inédita. O STJ condena o ministro Marco Buzzi à perda do cargo por assédio sexual. Lula sinaliza aproximação com Trump em meio à crise diplomática e ao tarifaço. Isolado, Flávio Bolsonaro lança vice que estreia na chapa recorrendo a teste de DNA para rebater a acusação de estupro no STF. Então por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. Começamos com a notícia de que, em uma decisão inédita, o STJ condena o ministro Marco Buzzi à perda do cargo por assédio sexual. O Supremo Tribunal de Justiça tomou uma decisão histórica e sem precedentes hoje. A corte condenou o ministro Marco Buzzi à pena de disponibilidade com proposta de perda do cargo. Essa medida rigorosa abre o caminho para que Buzzi seja o primeiro-ministro a ser efetivamente excluído dos quadros da magistratura brasileira, marcando o fim da polêmica, abre aspas, a aposentadoria compulsória, fecha aspas, como punição máxima para infrações graves no judiciário. O ministro foi condenado após denúncias de assédio e importunação sexual movidas por duas mulheres. A primeira vítima, filha de um casal de amigos do magistrado, relatou ter sido agarrada por ele durante um banho de mar no litoral de Santa Catarina em janeiro desse ano. A segunda denúncia partiu de uma ex-funcionária terceirizada do gabinete que afirmou ter sofrido assédios constantes em diversos ambientes do STJ, como na biblioteca e nos corredores, ao longo de 3 anos. O julgamento ocorreu a portas fechadas e durou cerca de 5 horas. Por unanimidade, os ministros concordaram que Buzzi cometeu infrações disciplinares e a grande maioria seguiu o voto do relator, Luiz Felipe Salomão, pela perda do cargo. Acompanhando as novas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, Marco Buzzi nega todas as acusações. Diz que é inocente e sua defesa argumenta que laudos urológicos provariam que ele não teria condições de cometer os atos descritos. E apesar da condenação no STJ, a exclusão definitiva do ministro ainda depende de um processo formal no Supremo Tribunal Federal. Paralelamente, o cerco judicial se aperta ainda mais contra Buzzi na esfera criminal. As acusações de abuso também são alvo de inquérito no STF sob a relatoria de Cássio Nunes Marques, enquanto uma investigação paralela conduzida pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro Cristiano Zanin apura suspeitas de venda de sentenças judiciais pelo magistrado. E Mari e ouvintes, a decisão do STJ é um marco civilizatório para o judiciário brasileiro. Durante décadas, a sociedade assistiu com o estômago embrulhado a juízes e ministros cometerem crimes gravíssimos e serem punidos, entre aspas, com uma aposentadoria compulsória indo para casa de pijama, com o salário integral garantido pelo pagador de impostos. A perda do cargo do Marco Buzzi marca um recado claro de que a toga não é um escudo contra o Código Penal. As denúncias de assédio sexual somadas à investigação da PF por venda de sentenças desenham o perfil de alguém que acreditava que o poder em Brasília lhe podia garantir impunidade total. O STJ agiu rápido e agora a bola está com o STF para confirmar a exclusão e mostrar que não existe cidadão acima da lei e nem mesmo no topo do judiciário. E o que te parece então, Mari?
Olha, JP, ao admitir a possibilidade da perda desse cargo, o STJ sinalizou uma postura mais rigorosa, digamos assim, em relação à conduta ética que é exigida claramente dos seus integrantes, né? Ao mesmo tempo, também é fundamental que qualquer sanção dessa natureza seja aplicada com estrita rigorosidade, ou seja, observando o devido processo legal do direito e também a ampla defesa do contraditório. Mas independente das opiniões sobre o caso específico, esse episódio reforça a importância da transparência, da integridade institucional e da igualdade perante a lei. A credibilidade do judiciário depende não só da independência dos seus magistrados, mas também da existência de mecanismos que responsabilizem, então, quando há indícios de condutas incompatíveis com a função pública, e não é porque eles são juízes que estão acima da lei. Vamos seguir aqui com o nosso giro de notícias, então. Voltamos para a ABC, porque Mauá abre mais de 80 vagas para cursos gratuitos. A Prefeitura, por meio do programa Qualifica Mauá, está com 84 vagas abertas para cursos gratuitos voltados à formação e capacitação profissional rápida. Tem opções para todos os gostos, viu? Informática avançada, informática 50+, costura, manicure, pedicure, artesanato, bordado, fabricação e venda de salgados congelados e muitos outros. A carga horária varia de 28 a 100 horas e podem participar apenas moradores da cidade de Mauá, com idade mínima entre 16 e 18 anos, dependendo do curso, e ensino fundamental completo. As inscrições devem ser feitas presencialmente na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Jundiaí, número 63, na Matriz, ou na Casa de Cursos, no Parque das Américas. Para mais detalhes, é só mandar mensagem pelo WhatsApp DDD 11 9 2002 3429. E em São Bernardo vai ocorrer a 27ª Volta Ciclística Internacional do ABC, que reúne atletas do país e exterior. Então, atenção amantes do pedal. No dia 13 de setembro, a região recebe a competição que reúne ciclistas brasileiros e estrangeiros e terá chegada no viaduto estaiado Robert Kennedy, em São Bernardo do Campo. O trajeto das categorias principais vai percorrer cerca de 130 quilômetros, cruzando todas as 7 cidades do Grande ABC. Além do prestígio, a prova distribui premiação em dinheiro e pontos cruciais para o ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo. As inscrições começam no dia 17 de agosto e vão até 10 de setembro exclusivamente pela internet no portal seapp.link/volta-abcd26. Repetindo, seapp.link/volta-abcd26. E o Parque Tecnológico de Santo André oferece tour gratuito. Para quem gosta de inovação, o Parque Tecnológico realiza uma edição especial do Tech Tour no dia 11 de agosto, a partir da 1h30 da tarde, em comemoração ao Dia do Estudante. É uma imersão focada em inteligência artificial, robótica e manufatura avançada, voltada para pessoas a partir de 14 anos. Os visitantes vão percorrer o Centro de Inovação e conhecer de perto os laboratórios que estão moldando o futuro das tecnologias na região. As vagas para essa experiência são limitadas, então os interessados precisam correr e fazer a inscrição já pelo portal web.santoandré.sp.gov.br. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com vagas abertas para cursos profissionalizantes em Mauá, inscrições para a tradicional volta ciclística no ABC e um tour guiado de tecnologia e robótica em Santo André. Mas se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E já que hoje é quinta-feira, vamos de Drops de Saúde Mental com Natália Mello. Fala aí, Natália. Finalmente você termina tudo o que você precisava fazer, se senta no sofá, pega o celular, começa a scrollar, mas na sequência vem aquele pensamento: meu Deus, eu tô perdendo tempo aqui, devia estar fazendo alguma coisa útil. Oi, eu sou Natália Mello, psicóloga clínica, e hoje eu quero conversar com você justamente sobre essa culpa que aparece quando você vai descansar. Quando você passa muito tempo resolvendo problemas, produzindo, correndo de uma tarefa para outra, você acaba se acostumando com esse ritmo, funcionar nesse ritmo. Então, quando a rotina desacelera, pode surgir um certo desconforto, quase um estranhamento, como se parar fosse um erro proibido. E sem perceber, muita gente transforma qualquer momento livre em mais uma obrigação. É um curso que tem que fazer, uma tarefa,
esse tempo tem que ser útil. Só que descansar também é uma necessidade. Não é só uma recompensa que você só merece depois que você fez tudo. Na verdade, é justamente o descanso que permite que você recupere energia para continuar fazendo aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. Então, que tal prestar atenção numa coisinha? Quando você para, você está realmente descansando ou você só está se sentindo culpado porque você não está produzindo? Essa resposta pode te dar uma dica importante sobre a relação que você tem com você mesmo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, me acompanha no Instagram, no @psinataliarmelo, Natália com TH. Lá eu compartilho reflexões que te ajudam a compreender melhor a sua mente e a construir uma relação mais saudável com você mesmo e com as suas emoções. Que baita reflexão, hein, Natália? E esse esgotamento e a culpa por simplesmente deitar no sofá é a cara dos nossos tempos, né? A gente precisa urgentemente normalizar o ato de simplesmente não fazer nada. Né, Mari? Valeu, Natália. Até quinta que vem e boa semana. Exatamente, esse ato seria bom, hein? O ato da gente poder se permitir não fazer nada, né, Jota? Mas aqui no ABCcast não tem parada não, porque a notícia vem em primeiro lugar e a gente segue com o giro, porque o Lula sinaliza a aproximação com Trump em meio à crise diplomática ao tarifaço. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou a parlamentares aliados que buscará conversar diretamente com o presidente norte-americano Donald Trump na próxima semana. A intenção de contato ocorre num dos momentos mais delicados da relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, agravada nas últimas semanas pela imposição de um novo tarifaço comercial de Washington contra produtos brasileiros e pela revogação temporária do visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti. Formalmente, Lula afirmou que a pauta central da ligação será a guerra na Ucrânia, pedindo que Trump e outros líderes do Conselho de Segurança da ONU se reúnam para pôr fim ao conflito. Contudo, nos bastidores, o Planalto entende que a conversa será essencial para tentar baixar a fervura da crise diplomática. O atrito envolvendo a embaixadora brasileira ocorreu após o Brasil aplicar uma regra de reciprocidade e segurar o aval diplomático para o novo embaixador americano indicado para assumir o posto em Brasília. Diplomatas de carreira classificaram as atitudes recentes do governo republicano como imprevisíveis e hostis. Em recente entrevista, o ex-embaixador Rubens Barbosa afirmou que Washington fez tudo errado, entre aspas, ao ignorar 200 anos de regras diplomáticas no processo do novo embaixador, classificando a retirada do visto de Maria Luísa Viotti como uma medida absurda e sem sentido. Interlocutores do Planalto avaliam que essas ações têm clara motivação política, com o secretário de Estado, Marco Rubio, atuando para prejudicar o governo e favorecer o aliado ideológico Flávio Bolsonaro nas eleições de outubro. Enquanto Lula tenta equilibrar o tabuleiro externo, a disputa eleitoral interna segue morna. Em uma sabatina realizada nesta quinta-feira, o candidato do Novo, Romeu Zema, criticou a moderação do Planalto e chamou Trump de, abre aspas, fanfarrão, e ainda sugeriu aplicar sanções e retaliações diretas aos Estados Unidos pelo tarifaço comercial. Zema, que patina com 2% nas pesquisas, tentou ganhar tração no debate adotando um tom bélico, além de prometer um sistema de segurança pública inspirado no controverso presidente de El Salvador, Nayib Bukele. E, Mari ouvintes, a política externa de sobressaltos e de intimidação do governo Trump obriga o Brasil a caminhar num campo minado. E eu penso que o Lula acerta em não se dobrar à pressão americana no caso dos embaixadores. Ele deve sim bancar a soberania nacional com a regra básica da reciprocidade diplomática. No entanto, telefonar agora para o Trump pedindo, pelo amor de Deus, para resolver a guerra na Ucrânia soa um pouco ingênuo e quase subserviente, sei lá, sabe? E ainda mais adiante, assim, no ponto do tarifaço, que tá quebrando as nossas empresas por aqui, sei lá. Eu acho que, Mari ouvintes, o Planalto precisa sim endurecer o discurso econômico e também usar a OMC contra Washington e não ficar terceirizando o papel de conselheiro de paz mundial, mas com cautela, do jeito que o Lula sabe fazer.
ele é um estadista, a gente precisa lembrar disso. E no meio desse tiroteio, caramba, a sugestão do Zema, do Brasil, sancionar os Estados Unidos chega a ser patético, né? O cara, ele é um bravateiro sem noção alguma de geopolítica ou de assimetria de poder econômico. O que te parece essa história toda, Mari? Conta pra nós. Olha só, do ponto de vista político, esse contato sem dúvida vai ter impacto interno, né? Se tiverem avanços concretos, o governo vai poder apresentar esse diálogo como uma demonstração de capacidade de negociação que já tá claro que o Lula tem, assim como você mesmo trouxe pra gente que ele é um grande estadista, isso é inegável. Caso contrário, a oposição também vai marcar um ponto e vai poder questionar a eficácia dessa estratégia diplomática adotada, e a gente sabe que, historicamente, o Itamaraty tem aí todo um renome, inclusive internacional, com diplomatas extremamente hábeis. Mas em qualquer um dos cenários, o episódio reforça que disputas comerciais e diplomáticas exigem uma combinação de firmeza na defesa dos interesses nacionais, que é o que você trouxe agora, né, de que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva talvez devesse tomar uma postura um pouco mais ofensiva, digamos assim, e disposição também para manter todos os canais de negociação sempre abertos. Vamos seguir de notícia, porque Flávio Bolsonaro encara a eleição isolado enquanto a defesa do vice pressiona por teste de DNA no STF. A eleição presidencial desse ano entrou para a história como a disputa de maior isolamento partidário desde a redemocratização do país. O fim do prazo das convenções partidárias sacramentou o cenário. Entre os 13 candidatos confirmados na disputa ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro e outros 11 concorrentes vão disputar a eleição com chapas puras, sem o apoio de nenhuma outra sigla nacionalmente. O presidente Lula vai ser o único candidato escorado por uma grande aliança, contando com o apoio de 7 legendas. E o isolamento de Flávio escancarou as dificuldades de articulação com o PL e gerou a escolha turbulenta do deputado Alfredo Gaspar como vice, definida a menos de 24 horas do anúncio. A indicação já virou caso de polícia. A defesa de Gaspar protocolou pedidos urgentes na Procuradoria-Geral da República e no gabinete do ministro Gilmar Mendes, do STF, para que seja fixado um prazo de 72 horas para a realização de um exame de DNA. O teste genético é a cartada da defesa para tentar derrubar o mais rápido possível o inquérito da Polícia Federal que investiga o deputado por suspeita de estupro de vulnerável. A denúncia, levada ao Supremo por parlamentares governistas, alega que Gaspar teria tido uma relação não consensual com uma adolescente de 13 anos, que resultou no nascimento de uma criança. Gaspar nega as acusações com veemência, afirma que a criança seria fruto de um relacionamento envolvendo um primo e que a denúncia é um ataque coordenado por sua atuação contra o governo na CPI do INSS. E enquanto a campanha do PL foca em apagar incêndios criminais, os dados do Tribunal Superior Eleitoral acendem um alerta preocupante sobre o futuro do processo eleitoral. O número de adolescentes de 16 e 17 anos aptos a votar despencou 23% em comparação a 2022. E essa queda foi puxada majoritariamente pelas mulheres jovens que reduziram seu registro eleitoral em 26%. Analistas apontam que a falta de campanhas focadas na geração Z e a volta da exigência da biometria presencial desestimularam a participação política de jovens. E Mari ouvintes, a política dinástica brasileira se alimenta do isolamento. Flávio Bolsonaro amargou a rejeição do Centrão porque o seu projeto é personalista. E o PL vai ter agora que lidar com uma chapa radioativa, como nós falamos ontem. Do outro lado, o Lula se abraçou na segurança das alianças clássicas. E nesse esconde-esconde generalizado de cacique fugindo de proposta real para o país, o eleitorado reage com abstenção. A queda brusca no alistamento eleitoral dos adolescentes não é falta real de interesse, é um tanto de repulsa ao que a gente está vendo. Quanto à pauta principal da eleição, ela passa pelo desenvolvimento para a questão do DNA e inquérito de estupro no STF, pensa só. É natural que a juventude feche a porta para essa política institucional e quadrada. Todo esse contexto reforça que o eleitor vai ter diante de si aí uma disputa muito marcada, né, em outubro, por estratégias completamente distintas. De um lado, candidaturas que apostam na força das siglas e lideranças,
e do outro lado uma candidatura sustentada por uma ampla base de apoio aí, independente do resultado, né? Agora, o resultado vai revelar transformações significativas no sistema partidário brasileiro e também na forma como essas alianças eleitorais vêm sendo construídas. O grande problema é que todas essas polêmicas em torno das eleições, como essa questão envolvendo o vice de Flávio Bolsonaro, podem trazer componentes importantes e significativos para o resultado das eleições. Não estamos falando de uma denúncia ou de uma crítica qualquer, né, JP? Nós estamos falando, nesse caso, de uma denúncia de estupro de vulnerável. É algo muito sério e que não tem como ser distanciado ou separado do candidato ao majoritário. Muito bem, agora a gente faz aquela pausa no ritmo aqui no ABCcast, entramos no nosso quadro queridinho, você que nos acompanha diariamente já sabe, é momento de Quem Disse Isso? Quando a gente traz uma frase para que você reflita e tente descobrir de quem é a autoria. Então, manda para cá o texto de hoje, JP. É isso aí, Mari. E o fio condutor de hoje é o colapso moral do poder e a incapacidade de certas lideranças de controlarem os seus próprios instintos e limitações. Então, ouve só. Duvido que toda a sabedoria do mundo consiga fazer algo de bom com um homem que não é capaz de governar a si mesmo. Repetindo. Duvido que toda a sabedoria do mundo consiga fazer algo de bom com um homem que não é capaz de governar a si mesmo. E aí, Mari? Será que tem como adivinhar quem é o autor ou a autora dessa reflexão cirúrgica? Neste caso, a dica de hoje é de uma brilhante escritora franco-belga, a primeira mulher eleita para a Academia Francesa que cravou a ideia no clássico Memórias de Adriano. A leitura de Marguerite Yourcenar, ela resumiu que nenhuma regra de ouro ou estrutura institucional funciona quando o homem no poder tem a moral apodrecida. E aí? Inspiradora, né, a frase? É maravilhosa, né, Mari? E a frase dela se materializa da forma mais grotesca nessa queda inédita do STJ. E nesse destituir do ministro Marco Buzzi por assédio sexual. E o que só prova a falência absoluta do sistema, né? É a tal sabedoria do mundo das togas que não servem de nada quando quem julga os desvios alheios é incapaz de governar os próprios impulsos. No xadrez político também, essa falta de controle acaba virando filme de terror e explica bastante a fuga das eleitoras adolescentes. É a resposta também natural de um ecossistema ameaçador onde o vice Flávio Bolsonaro espera que a PGR tenha que arrumar os exames de DNA para rebater suspeita de estupro de vulnerável. Ora, veja só, caros ouvintes, é o fim do mundo, né? E quando a pauta sai do criminal para a estratégia, o colapso acaba virando mediocridade. Então, o esconde-esconde de Lula e Flávio reduz a eleição a um teatrinho defensivo, onde debater o Brasil saiu de cena e o único plano de campanha é um tentar sangrar menos do que o outro. Então, para você não cair nesse jogo de cena e acabar comprando gato por lebre, que a nossa lupa não descansa. A apuração completa e sem maquiagem de tudo isso tá lá no nosso portal ABC do ABC e por aqui no ABCcast. Não é mais ou menos por aí, Mari? JP, com essa baita reflexão que a gente fecha a conta de mais um ABCcast. Sempre te lembrando que além da nossa companhia por aqui de segunda a sexta-feira, você também pode curtir o ABCcast Conexões aos sábados, o Cine ABC Metrópole toda sexta e, claro, nós estamos em todas as principais plataformas como YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. Só buscar pela gente e já sabe, dá o play. E claro, se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E ó, não esquece de mandar a tua opinião pra gente. Pode ser crítica, ideia, sugestão ou também aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então aproveita para seguir a gente lá no Instagram também. Ó, anota aí, é o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado. A nossa conversa não termina por aqui.
Lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que está rolando e qualquer assunto, basta acessar o site abcdoabc.com.br. Lá sempre tem notícia fresquinha para você. O Te Seguimos sempre juntos, com firmeza e muita leveza. E amanhã a gente está de volta com mais notícia, contexto e café no mesmo compromisso de sempre. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. É isso aí, uma ótima noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Este podcast é uma apresentação do portal ABC do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Mariana Fante. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. E direção-geral: Alex Faria.